professor de Física aqui do canal Educação, beleza? Vamos começar o nosso encontro de hoje de Física aqui da terceira série da tarde. Então deixa eu mandar aqui o meu boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo IPTV ou também pelo YouTube. É um prazer estar com toda a galerinha. De onde você está acompanhando essa aula, sempre é um prazer estar acompanhando todos vocês. Beleza? Galerinha já se comunicando pelo YouTube, né? Galerinha também mandando aquele boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Uruçuí. Boa tarde, viu, Uruçuí? Estamos aí começando as aulas da tarde. Pavussu, Pajeú, toda a galerinha que nos acompanha, todos os polos que estão aqui com a gente. No YouTube, Rosário já mandou aquele boa tarde, também lá pelo IPTV, participação especial, né? Sempre com a gente, né, Rosário? Então vamos lá para uma boa tarde de aulas para todos e também um bom trabalho a todos que estão também trabalhando durante essa aula, tá bom? Galerinha, mandar um abraço especial para todos os professores mediadores também que acompanham a nossa aula, certo? É um prazer estar aqui com todos esses mestres, todos esses educadores que estão acompanhando seus alunos de perto, fazendo esse trabalho cada vez mais ganhar força, né? Fazendo a educação cada vez mais ser gerada em cada um desses alunos, né? Fazendo a compreensão, fazendo a aprendizagem chegar até cada um dos alunos de forma mais fácil. Meus queridos, meus professores, estamos aqui, tá bom? Qualquer coisa, podem contar com a gente. Galerinha linda de Uruçuí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só para ver se estavam no ponto aí, assistindo a aula correta, tá? Então, galerinha, vamos começar aqui o nosso tema de hoje, que é óptica física, tá? E no tema de hoje, continuando óptica física, a gente vai trabalhar com a polarização da luz, certo? A polarização da luz, ela vai ser um outro fenômeno que também vai estar trabalhando a luz na sua forma ondulatória. Assim como a difração, como a gente estudou nos encontros anteriores, e a interferência, a polarização vem para ainda ser um outro fenômeno que vai trazer ainda mais esse conceito de uma luz no seu formato ondulatório. Tá bom? Galerinha do YouTube, a Érica já está comentando aqui. Ô, Érica, foi um prazer enorme, enorme estar presente tanto em Fronteiras quanto em Picos na revisão do pré-ENEM, tá? Foi um prazer enorme ter participado desse projeto, ok? Que não sei se ainda assim, né? Ainda teremos outras aulas comigo, mas quando me chamarem estarei presente, estarei aí novamente no pré-ENEM, certo? Galerinha de Curral Novo, Pavussu, já mandou aquele boa tarde também. Vamos que vamos então, né? Vamos que vamos continuar o nosso tema de hoje. Galerinha, óptica física, polarização da luz é a nossa temática. Nesse dia 25 de outubro, mês de outubro já dando aí tchau, né? Já finalizando, chegando até a sua última semana. Disciplina Física, e eu sou o professor Caio Breno, estarei aqui com vocês em mais uma aulinha de Física, diretamente aqui dos estúdios da terceira série. Nosso objetivo, ele permanece ainda de ser o objetivo de estudar os fenômenos ondulatórios associados à luz. Então a gente já falou aí de difração, falamos de interferência, vamos falar hoje de polarização. Então coloca aí no teu caderno já o título, né? Óptica física, polarização da luz. Quero atenção para esse tema porque é um tema que vai estar presente no Enem, com certeza. Por quê? Porque esse
tópico de óptica física, ele está cada vez mais presente nesse vestibular. Inclusive, eu trouxe aqui algumas questões para depois a gente comentar, se não der hoje, mas quinta-feira, a gente vai trabalhar com essa temática novamente, e a gente vai responder questõezinhas do Enem sobre esse tema, certo? Então, nosso objetivo hoje é compreender um pouquinho mais sobre os fenômenos ondulatórios associados à luz, certo? E aí, para começar, galerinha, eu tenho aí a definição do que é a polarização da luz e a gente observar quais são os tipos de ondas que é possível trabalhar com a polarização da luz, ok? Então, a polarização da luz é um fenômeno ondulatório que tem a seguinte definição. A polarização é um fenômeno que acontece em ondas transversais que estão vibrando em várias direções. E essa onda que vibra em várias direções tem uma de suas direções selecionada. Enquanto as outras, enquanto as demais, são impedidas de passar por um dispositivo. Esse dispositivo que bloqueia as outras vibrações, ele é denominado de polarizador, tá? Então, o filtro polarizador é um objeto, é um elemento que vai filtrar ondas. As ondas que passam por esse filtro polarizador são chamadas, então, de ondas polarizadas. Beleza? Aí aqui você tem a situação acontecendo. Qual é a situação, professor? Você vai ler a imagem, interpretar a imagem da direita para a esquerda, tá? A imagem, começando da direita para a esquerda, você vai observar que eu tenho várias ondas. Né? Você observa aí que você tem um aglomerado de ondas. Parece um monte de fio, parece um monte de linhas que estão ali enroladas uma nas outras. Não é isso? Você tem essa impressão. E quando esse aglomerado de ondas passa por uma fenda que está fazendo o papel do filtro polarizador, eu só tenho a passagem de uma dessas ondas. Professor, o que aconteceu com as outras? As outras são bloqueadas por essa fenda, por esse obstáculo. E essa onda, ela vai se chamar então a onda polarizada. A onda que passou ela vai ter então o nome de onda polarizada. Por quê, professor? Por que ela vai se chamar uma onda polarizada? Porque, galerinha, o fenômeno de polarização é esse, é o fenômeno de você selecionar uma única vibração de uma onda. Tá? Então, a onda polarizada, ela será uma onda que vai ter sido selecionada, que vai conseguir passar por um filtro polarizador. Lá no anteparo, você vai ter então a noção agora de que essa onda, ela consegue chegar em apenas uma única de suas vibrações. Imagina aí uma vibração de uma onda como se fosse o seguinte: a onda ela pode tanto subir quanto descer na vertical, ela pode tanto ir para a esquerda quanto para a direita na horizontal, e ela pode também subir e descer nas diagonais.
certo? Então você observa que a onda vibra em todas as direções, representando ela por essas setinhas, subindo e descendo. Porém, como eu encontro um filtro polarizador na diagonal, o anteparo ele tem uma fendazinha na diagonal, de todas essas vibrações, a única vibração que vai ser selecionada será essa vibração aqui. Só ela que vai passar pelo filtro polarizador. Por quê, professor? Porque ela é a única que tem o formato do filtro polarizador. Todas as outras vibrações, elas não condizem com o filtro e acabam sendo bloqueadas. É a mesma coisa de você tentar encaixar os brinquedinhos, né? Você tenta encaixar ali um quadrado, mas, na verdade, o formato é de um círculo. Não dá para encaixar, né? Então, o polarizador, você vai ter essa mesma situação. O polarizador, ele possibilita a passagem de um tipo de vibração, porém, as outras vibrações que não condizem com aquele formato, elas ficam bloqueadas. Certo? Professor, e aí eu posso ter essas situações onde? Você pode ter essas situações, por exemplo, no fumê. O fumê, um óculos de sol, eles são filtros polarizadores. Eles não possibilitam a passagem de uma onda com uma certa vibração, mas possibilitam a passagem de outra com uma outra vibração. O exemplo aí mais comum é o do óculos de sol. Vamos imaginar que você está na praia e aí você usa um óculos de sol com filtro UV. Você já deve ter ouvido falar, né? Ah, professor, eu comprei um recentemente, ó. Bora ver se ele realmente tem um filtro UV. O filtro UV, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear os raios ultravioletas, porém, ele vai deixar passar um pouco de luz e também vai deixar passar infravermelho, porque o Sol ele emite essas três radiações, né? Infravermelho, luz e ultravioleta. Então, o óculos com filtro polarizador no ultravioleta, ele vai impedir que o ultravioleta chegue. E aí vai proteger a tua visão. Além disso, ele vai filtrar uma parcela da luz. Qual parcela, professor? A parcela definida lá pela lente. Normalmente a gente percebe isso por quê? Porque as cores dos objetos mudam quando você está usando um óculos de sol. Eu estou aqui com a bata, né, com um jaleco branco. Se você colocar um óculos de sol, você já vai ver esse jaleco um pouco mais escuro. Isso quer dizer que nem toda a luz que chega até o teu olho, quando você está usando óculos de sol, nem toda luz vai conseguir passar. Tá? Ainda existem aqueles outros óculos com a lente azul, né? Os óculos com a lente vermelha, a lente verde, que você vai conseguir ver o objeto da cor da lente. A lente azul, então, você vai ver o objeto azul. O óculos de sol de lente vermelha, você vai ver o objeto vermelho. Né? Então, ali você tem um filtro polarizador também para a luz. Certo? Professor, e aquela tecnologia de oftalmologia, quando eu vou comprar lá na ótica, o meu óculos com filtro azul? Já ouviram falar? Eu uso um óculos de filtro azul. Porque eu estou sempre em contato com o quê? Com celular, computador, TV. Então, ele é um óculos que vai polarizar a luz mais quente. A luz que vai danificar
o meu olho por conta da sua alta temperatura. Certo? E a luz mais quente, normalmente é a luz mais perto do azul. Por isso que ele tem um filtro azul. Certo? São legais, né, Érica? É uma tecnologia que veio para ajudar bastante. Então eu estou aqui, eu passo o dia na TV. O filtro azul quer dizer que eu vou ser impedido de receber as cores do azul, o calor que vem do azul, a temperatura que vem do azul. Certo? E aí o meu olho ele não vai ser danificado por conta desse excesso de luminosidade, excesso de calor que a luz azul emite. Certo, galerinha de Curral Novo? Certinho? Beleza? Então esse é o tema que a gente vai falar hoje. Galerinha, atenção para os tipos de ondas que podem ser polarizadas. A polarização ela é um fenômeno ondulatório, porém, ela não acontece com todas as ondas. A polarização ela é um fenômeno ondulatório exclusivo das ondas transversais. Exclusivo das ondas transversais. Então, uma onda longitudinal, por exemplo, a onda sonora, ela não pode ser polarizada. Você não pode selecionar uma vibração da onda sonora. Agora, a luz você pode polarizar essa luz. Certo? Como assim, professor? Por que eu não posso polarizar a onda longitudinal? Porque a onda longitudinal, ela só vai vibrar numa única direção. Se você colocar um filtro diferente daquela direção de vibração, o que vai acontecer, professor? A onda ela já não vai ser mais transmitida. Certo? Então, olha só. A minha ondazinha, que eu coloquei aqui, numa mola, é uma onda longitudinal. Por que ela é uma onda longitudinal, professor Caio? Porque ela vibra para frente e para trás. A mola está vibrando para frente e para trás. E ela se propaga na horizontal, assim como a vibração. Como a vibração está indo de frente para trás, vai e volta, então a vibração é horizontal. E esse vai e volta transmite a energia para frente, que também é uma direção horizontal. Professor, como é que eu sei que a onda se moveu para frente? Observa aqui nesse pontinho aqui, ó. Tem um ponto mais escuro da onda, ele começa aqui. Ele já está bem aqui depois, ó. Esse ponto mais escurinho, ele é o ponto em que a onda está se deslocando. Tá? Aí, no centro dessa imagem da mola, eu tenho um filtro polarizador. Observe que o filtro polarizador, ele é vertical e a onda está passando. Quer dizer que essa onda, ela é vertical também. Certo? Ela está sendo vertical também. Porém, se eu colocar um filtro polarizador de outro formato, a onda já não vai passar. Tá? A onda já não vai passar. Já na onda longitudinal, eu posso ter polarização em qualquer uma das direções. Tá? Olha só, a luz, eu tenho aqui uma lanterna. Estou emitindo luz para a direção de um filtro polarizador. Você vai observar que essa luz,
ela está vibrando para cima e para baixo, e ela também vibra da esquerda para a direita. Então, independente do tipo de filtro polarizador, eu posso polarizar essa onda. Por quê? Eu posso polarizar ela tanto na vertical, que ela vibra na vertical, quanto eu posso polarizar ela na horizontal, porque ela vibra na horizontal também. Então, ondas transversais, elas podem ser polarizadas. Já ondas longitudinais, não. Professor, me dá um exemplo. Bora lá. A luz. A luz, eu posso escolher a vibração da luz, porém o som já não dá. O som não pode ser polarizado. Show de bola, jovens. Então, ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Não esqueça desse detalhe. Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Dúvidas até aqui, galerinha? Vocês têm alguma dúvida? Ficou algum questionamento até agora? Galerinha de Jerumenha, Jacobina, os meus anjos do terceiro ano A de Curral Novo. Show de bola. Posso prosseguir, galerinha? Posso dar continuidade? Érica, por que as ondas longitudinais elas não podem ser polarizadas? Porque elas só têm um formato de vibração. Tá? Elas não podem ser polarizadas porque eu só tenho um tipo de vibração nelas. A vibração delas é para frente e para trás, né? Ou para cima e para baixo. Então, ela não se propaga em várias direções de vibrações, como a transversal. A vibração da onda longitudinal é só em uma dimensão. Então, eu só posso polarizar ela. Se ela fosse polarizada, eu só poderia polarizar ela nessa dimensão. Em qualquer outra, eu não poderia polarizar. Já a transversal, não. Eu posso polarizar ela em qualquer direção. Seja vertical, seja horizontal, seja diagonal. Tá? Imagina aí você ter um filtro polarizador na vertical. Então, ele polariza a onda vertical e as outras são bloqueadas, mas a onda continua sendo transmitida, só que apenas uma das vibrações. A longitudinal não acontece isso, não. Não mudou nada na onda longitudinal aqui do desenho. Eu botei um filtro polarizador, né? A mola continuou sendo transmitida. Do mesmo jeito que ela estava antes. Não alterou nada na onda. Certo? Então, a polarização é esse fenômeno de você escolher um tipo de vibração que vai ser transmitido e bloquear as outras. Ok? Essa polarização ela pode acontecer de três maneiras diferentes.
ela pode acontecer por reflexão, ela pode acontecer por refração ou por filtros polarizadores. Vamos aqui para o primeiro. Por reflexão, o que seria polarizar a luz por reflexão? Imagina, isso é bem comum em lojas, tá? Em lojas de vitrine. Imagina você estando diante de uma loja de vitrine. A loja de vitrine, ela tem ali a sua vitrine de vidro, né? Para que possibilite você ver o que está dentro da loja. Porém, dependendo da qualidade do vidro, essa luz que está deixando você ver o lado de dentro, ela pode ser polarizada ou não. Pode entrar muita luz ou não. E aí, às vezes, acontece de você estar diante da loja, não conseguir ver quase nada que está dentro da loja, porque o vidro reflete mais o que está do lado de fora do que te deixa ver o lado de dentro. Tá? Galerinha, aí o que acontece? Você chega na frente do espelho, do vidro lá da loja, e aí quando você, gostei desse produto aqui. Quando você vai olhar o produto, você não consegue ver direito, porque tem tanta luz que você enxerga mais o reflexo do que está atrás de você do que o que está dentro da loja. O que eu quero dizer é que esse vidro, ele é um vidro que não polariza. Ou seja, toda a luz que vem de fora, ela é refletida. Tá? Agora, quando você tem uma luz polarizada nesse vidro, você não produz o reflexo do que está atrás de você. É porque o processo de reflexão, no ato da reflexão, a luz já foi polarizada. Observe aqui na imagem, olha só. Eu tenho a onda vibrando em todas as direções. Imagina aí a luz de uma lanterna emitida para um vidro, né? Eu tenho essa luz sendo emitida em todas as direções. Coloquei a setinha indo para cima, para baixo, para a esquerda, direita, nas diagonais. Porém, após o reflexo da luz, só volta a vibração horizontal. Isso faz uma diferença danada. Por quê? Porque a luz foi incidida na superfície do vidro, mas apenas uma menor quantidade de luz foi reemitida. Isso vai impossibilitar que todo o reflexo atrás de você seja formado. Agora, vidros mais comuns, vidros sem polarização, eles vão produzir não só o que está dentro da loja, mas o reflexo de tudo que está atrás de você. Ele não faz distinção da luz. A gente percebe isso também, e muitas vezes, em câmeras fotográficas, quando o fotógrafo ele vai tirar uma foto. Tem foto que o fotógrafo pega toda a claridade do ambiente e a foto acaba perdendo a qualidade porque toda a iluminação do ambiente é captada
e aí você acaba tendo claridade demais em você, né? Diferente de uma foto com polarizador, que a luminosidade externa ela é retirada ou diminuída, e aí o foco da foto fica só em você. Aí você tem ali uma qualidade melhor da foto. Certo? Beleza, Jorge? Tranquilo, jovem? Forte abraço aí para você, para a galerinha de Jerumenha, da unidade escolar Sebastião Rocha Leal. Forte abraço para você, jovem, para toda a tua turma, toda a terceira série que está acompanhando a gente, diretamente aí de Jerumenha. Prazer, viu? Forte abraço, jovem. Tudo de bom. Beleza? Galerinha de Jerumenha, tá compreendendo? Então deixa eu mandar aqui, além do abraço para vocês, mostrar aqui para vocês o exemplo do que eu estava falando. Olha só, eu tenho aqui duas situações. Pode fechar a telinha, meu querido. Tenho aqui duas situações. Eu tenho a situação em que a luz ela não está polarizada, ou seja, eu tenho a luz de todo o ambiente externo e tenho a luz polarizada, ou seja, o vidro ele não capta a luz externa, a luz do ambiente, só capta o que está interno. Ok? Então, quando a luz ela não está polarizada, eu não tenho distinção do que é interno e do que é externo. Toda a luz que chega até esse material é captada. Já a luz polarizada, não. Chegou a luz externa, ele bloqueia. Ele só deixa aparecer a luz interna daquele ambiente. Ok? Então, algumas lojas elas utilizam vitrines de vidro polarizante. Para quê? Para que quando o cliente observar a loja pelo lado de fora, ele não possa ver o reflexo do que está atrás dele, mas sim priorizar a visão do que está dentro da loja. Certo? Agora, algumas não, né? Algumas lojas acabam colocando vidros comuns, sem filtro polarizante, e esse material, esse vidro, ele não faz distinção. Toda a luz que é incidida nele, ele reflete, seja a interna ou a externa. Correto, jovens? Show de bola? Galerinha, conseguiram entender, então, a polarização da luz por reflexão? Eu tenho a incidência de toda a luz. Olha só, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho a incidência de toda a luz, essa luz vibrando em todas as direções. Mas o que o espelho ele vai fazer? Essa luz ela está vibrando em todas as direções. O espelho vai refletir com essa luz vibrando em apenas uma das direções. Já quando eu tenho um espelho que não é polarizado, um vidro que não é polarizado, perdão, vai chegar nesse vidro a luz vibrando em todas as direções e ele vai refletir a luz em todas as direções. Então, toda a luz que chega até ele, ele reflete. Seja interna, seja externa. Agora, o polarizado não. Ele faz uma seleção do que é refletido.
Perfeito? Outro tipo de polarização é a polarização por transmissão. Você pode ler também essa polarização como uma polarização por refração, porque é o que acontece. Aqui, nesse tipo de polarização, está acontecendo uma refração da luz. Isso é bem comum em cristais. Tá? Como assim, professor? Nos cristais, você já deve ter visto algum cristal. E nos cristais, você já deve ter visto que eles têm pontos mais claros e pontos mais escuros quando você coloca eles de frente à luz. Já perceberam isso? Que o gelo, quartzo, todos eles têm pontos mais claros e pontos mais escuros, né? Esses pontos mais claros e mais escuros que você está percebendo são pontos de polarização. A luz ela está entrando nesse material de uma forma e saindo de outra forma diferente. E mais, ela sai de formas diferentes em pontos diferentes. Como assim, professor? O próprio gelo. No gelo, você percebe pontos em que ele é transparente e pontos em que ele é translúcido. Já perceberam que existe pontos no gelo que você consegue ver perfeitamente o que está atrás do gelo, mas existem pontos que você não consegue ver com tanta clareza. Isso é porque, nesse processo de polarização, o material ele vai ter diferentes índices de refração em diferentes pontos do material. O próprio cristal, você consegue perceber isso. Você está vendo aqui no cristalzinho que eu tenho pontos mais claros, em que a luz ela passa com mais força, com mais intensidade, e existem pontos mais escuros, em que a luz ela não é transmitida com tanta clareza. Então aí você tem também uma polarização. Polarização por transmissão ou refração. Certo, Érica? Os filtros polaroides, a gente vai já falar sobre eles. A gente vai já citá-los agora. Que é a terceira forma de ter refração. A primeira é por reflexão. A segunda é por refração. Aí a terceira forma de ter polarização é através dos filtros polarizantes ou polarizadores. Os filtros polaroides. Você tem até a câmerazinha Polaroid, né? Porque ela foi uma das primeiras câmeras a utilizar esse filtro polarizador. Hoje, uma dessas é caríssima, né? Uma câmera Polaroid. Sim, Érica. Tudo que é translúcido, ali, na verdade, está acontecendo um processo de polarização. A luz ela não passa da mesma maneira. Então, isso quer dizer uma polarização. Quando você altera a forma que a luz passa por um material, você está produzindo uma polarização. Então, eu posso dizer que a refração é uma forma de polarizar a luz. Certo? Professor, mas por que a gente estuda de uma forma na óptica geométrica e de outra forma na óptica física? Porque na geométrica, a gente considera que a luz é uma partícula. Na óptica física, a gente já considera ela como uma onda. Por isso que tem essa distinção.
Mas a justificativa volta para o mesmo ponto, que é o índice de refração. Como a substância ela tem um índice de refração diferente, por exemplo, ar e gelo. A luz ela incide no gelo e quando ela sai do gelo, ela sai diferente. Né? Quando ela entra no gelo, ela entra diferente. Porque ar tem um índice de refração, gelo, que é água no estado sólido, vai ter um outro índice de refração. Então, quando a água passa do ar para o gelo, ela vai alterar as suas características. Então, isso acontece devido à refração e, na verdade, está acontecendo ali uma polarização. Porque eu filtrei. O que é essa mudança das características da luz? É eu filtrar a luz para ela vibrar de uma única forma. Todas as outras vibrações, elas são bloqueadas. Ok? Show de bola. Um exemplo, como a gente viu na semana passada, do processo de dispersão da luz branca. Quando a luz branca ela vem e atinge a gotícula de água, a luz branca está vibrando de uma maneira. Quando essa luz branca ela entra na gotícula de água, ela entra e se separa em vários comprimentos de onda, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Então, esses comprimentos de onda, eles vão vibrar de uma forma diferente da vibração da luz branca. Se eu pegar só o vermelho ele vai vibrar de uma forma diferente da luz branca. Se eu pegar o azul vai vibrar de uma forma diferente da luz branca. Então, como eu selecionei só, né, como eu modifiquei as vibrações, selecionei só alguns tipos de ondas que passaram em relação ao todo, que é a luz branca, então eu tive um processo de polarização. Como eu alterei a vibração da onda, eu tive um processo de polarização. Por isso que a refração é uma forma de polarizar. Ok? E o último processo, a última forma de polarizar a luz seria através de filtros polarizadores. Filtros polarizadores são aplicações artificiais da polarização. Porque a refração é um processo natural. A reflexão também é um processo natural. Mas quando eu forço a polarização de acontecer, através de filtros polarizadores, esse processo ele se torna artificial. Ok? Então, eu crio um material que possibilita a passagem de só alguns raios luminosos, ou eu altero a vibração da luz quando passa por esse material. E aí, galerinha, eu então crio aí um processo de polarização. Isso é muito comum em lentes, seja de óculos, seja de máquinas fotográficas, de câmeras, tá? É bem comum a gente utilizar esses filtros polarizadores em lentes. Fumê também é um exemplo. Você compra um carro e aí você bota o fumê no carro, no veículo. Quem está do lado de dentro vê tudo,
mas quem está do lado de fora não consegue ver nada do que está dentro, né? Então você acabou modificando a vibração da luz, impedindo que ela entre com todas as suas vibrações para dentro do carro. Inclusive, o fumê, ele bloqueia também a entrada não só da luz, né, mas de outras ondas, como o infravermelho. Por isso que o ambiente com fumê, o ar-condicionado parece que funciona até mais, né? Mas, na verdade, é só porque o fumê, ele polarizou a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta. Ele impediu que essa radiação passasse em grande quantidade. Tá bom? Então, ele polariza essa radiação também. Certo? Não só a luz. Aqui, galerinha, como todas as vezes que eu expliquei sobre polarização para vocês durante a aula de hoje, eu representei da mesma forma, né? Você vai observar que a vibração ela está acontecendo em todas as direções antes da luz passar por esse filtro polarizador. Quando ela passa por esse filtro polarizador, ela já não vibra em todas as direções. Ela vai vibrar apenas na direção vertical. Então, como eu modifiquei a forma como a luz vibrava, ao passar pelo material, então eu tenho aqui um processo de polarização. Professor, onde é que esse processo de polarização ele pode acontecer? Como eu falei, principalmente nas lentes polarizantes, nas lentes polarizadoras. Tá? Então, quando eu tenho uma câmera sem lente polarizante, sem filtro polarizador, essa lente normal, comum, ela vai receber a luz que vem do sol, a luz que reflete na cachoeira e vai para a câmera, a luz que reflete no lago e vai para a câmera. Então, a câmera fotográfica ela não vai fazer distinção da luz, ela vai captar tudo. Ok? Já a câmera com lente polarizadora, então a câmera com polarizador, ela já vai fazer a distinção. Tá? Como assim, professor? Eu já consigo selecionar qual é o raio de luz que eu quero que chegue até a câmera. Então, com filtro polarizador, eu bloqueio os raios de luz que vêm diretamente do Sol. Eu bloqueio os raios de luz que vão vir diretamente do riacho. Eu só deixo chegar até a minha câmera os raios de luz que refletem na cachoeira, que é o raio de luz que eu quero. Certo? Então, com filtro polarizador, você consegue filtrar toda a luminosidade externa àquilo que você quer. Já sem filtro polarizador, você não tem essa mesma capacidade. Deixa eu te mostrar como é que fica uma fotografia com e sem filtro polarizador, para vocês observarem a diferença. Olha só. Sem filtro polarizador, seria a imagem da esquerda. Com a lente polarizante, seria a fotografia da direita. Você observa a fotografia da direita com mais detalhes, né? Você consegue ter essa noção de detalhes. Você consegue ver até mais das nuvens. Consegue
ver a coloração diferente, certo? De tudo que está na câmera, perdão, tudo que está na foto, na imagem, você consegue perceber com mais clareza. Sem filtro polarizador, ele capta muito da luz externa. Inclusive aqui desse lado, ó, você observa até como se tivesse uma coloração diferente, mais desgastada, né? Você tem uma faixa branca na vertical, sendo que na realidade essa faixa branca nem existe. Então, galerinha, você tem muito do ambiente externo, o que vai alterar toda a característica da imagem. Certo, jovens? Ficou claro até aqui? Ok. Tranquilidade. Jovens, alguma dúvida? Vou dar continuidade aqui só para a gente finalizar e colocar aqui uma observação para vocês. Tá? Professor, esse processo de polarização também está presente nos vidros termocrômico? Sim, ele está presente também em vidros, que eles vão filtrar, como eu falei, a polarização ela vai acontecer em todas as ondas transversais. Então, como as ondas relacionadas ao calor, à temperatura, são ondas transversais, que são as radiações infravermelhas, então esses vidros, que eles polarizam a radiação infravermelha, pode também acontecer neles. Porque como eles conseguem filtrar a radiação infravermelha, impossibilitando que ela passe com toda a sua intensidade, e essa radiação infravermelha é transversal, então é possível sim ter polarização. Agora, se fosse uma radiação Prontinho. Jovens, então, só finalizando aqui a explicação da pergunta da Érica, né? Os vidros termocrômicos são vidros que normalmente estão associados à temperatura, a calor, né? Então, esses vidros, eles são responsáveis pela filtração de temperaturas, de calor. Então, a radiação responsável por isso é a radiação da onda infravermelha. Como é uma onda infravermelha e ela é uma radiação transversal, então é possível haver polarização também. Tá? No caso das fotos com a íris vermelha, pode ser falta de filtro polarizador? Com certeza. Tá? Normalmente essas fotos são tiradas com flash, né? Então, toda a luminosidade em direção à tua íris vai ser refletida, né? Então, aquela lente, ela vai captar toda a luminosidade refletida por aquele flash.
não vai fazer a distinção, né? Então, toda a luminosidade externa vai ser absorvida. Agora, se eu tivesse uma lente polarizadora, isso não iria acontecer, porque eu iria filtrar uma certa quantidade de luz, uma certa intensidade dessa luz, ok? E aí você não teria falhas na formação da imagem, na captação da imagem. Você ia ver a imagem fiel como é o objeto. Perfeito? Então você vê como o filtro ele faz diferença em certas fotografias, né? Em certos ambientes. Ambientes claros demais, quando eu uso uma lente que não tem polarizador, a foto ela fica muito ruim de ser percebida. Você tem muita perda de qualidade da imagem, certo? Jovens, a gente vai ficar por aqui, né, Érica? Pena que não deu para fazer as questões. Porém, na quinta-feira a gente vai estar aqui com 2 aulinhas. E aí nessas 2 aulas a gente trabalha bem essas questões que eu vou colocar para vocês, tá bom? Jovens, até a próxima aula. Tchau, tchau, meus queridos.